Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Agora são 10h19, muito bom dia. Vamos à edição desta sexta-feira do Visto Fora. O Olivier Bonamici está aqui connosco. A Begonha Iniguez hoje está à distância, mas também apostos para o comentário dos temas da semana. E claro, temos naturalmente o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Paulino, Muito Olivier, bom dia. Begonha. Não sei se já vieram dia. com o teste feito, porque a partir de hoje voltam a ser gratuitos em Portugal os testes de antigénio para detectar a Covid-19, gratuitos nas farmácias. O que é que parece a medida, Olivier? Bem, eu já fiz o teste, por acaso, ontem, porque fiquei de cama durante um dia e meio por causa de uma constipação. Mau. Sim, mas está bem, mas pronto, está bem, calma, calma, então sejam histéricos. Portanto, eu fiz o meu teste ontem. Sim, E tudo bem, não é? Sim, claro, senão não estaria aqui, não estaria aqui, Miguel. E tu, Begonha, costumas fazer teste antes das tuas reuniões? Non costumo facer antes de cada reunión, mas sí que xa fiz varios testes en momentos de pues, por exemplo, de estar perto de alguma persoa que ficou infectada e demais, como prevensado e como precausado, sin dúbida fiz, e acho que é moito bom. Mas indica unha coisa, cando isto volta a ser gratuito, significa que temos moitos máis casos, Claro, non é? claro. E que o COVID está outra vez a crescer entre nós. Já vamos os falar com mais infectados. pormenor da situação em Portugal, até porque temos logo a reunião no Infarmed, de onde podem sair medidas, tudo indica que sim, para nesta fase tentar controlar a pandemia, mas primeiro, Paulino, vamos aos assuntos europeus. É, exatamente. Já sabemos que nestes assuntos europeus o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bom, e no que toca à Europa, começávamos aqui pela situação na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, naquilo que é visto por alguns como um sinal de cedência, porque o regime de Lukashenko retirou os milhares de migrantes que estavam acampados ali numa situação desumana, não é? Para um centro logístico a alguns quilómetros de distância. 5 mil terão, entretanto, sido repatriados. O Guardian diz que foi decisiva a intervenção de Angela Merkel, que terá aceitado criar um corredor humanitário para que 2 mil migrantes fossem para a Alemanha. Acreditam que há aqui uma vontade genuína de negociar, Olivier? Genuína não, mas que é uma vontade de negociar, eu acho que sim, eu acho que esta crise não pode durar mais tempo. Mostrou, eu diria, e está a mostrar os limites da Europa potência, ou seja, a Europa que quer ser uma superpotência e que não está a conseguir. E é preciso não esquecer que a Bielorrússia desviou um avião entre duas capitais da União Europeia recentemente e quase nada aconteceu. A Europa levantou um pouco a voz, mas nada de especial. E é mais, eu diria, um fracasso da Europa. E além disso, eu diria, só para terminar em relação a isto, é a vergonha absoluta a nível humano. Quando ontem eu via, e queria elogiar aqui os repórteres que estão no terreno e tentam falar com migrantes, e alguns dizem que estão a ser, que os bielorrussos transformaram-nos em ratos esfomeados. Eu pensava que a humanidade tinha aprendido algumas lições, mas por vistos não aprendeu nada. Apesar de tudo, Begonha, acreditas que neste momento podemos estar a assistir ao início do fim, por assim dizer, desta crise na Bielorrússia ou não? É muito cedo para dizer que é o inicio do fin, mas eu, sin dúbida, vexo un ponto moito positivo en todo isto, que é a intervención da Angela Merkel. Semana pasada, cando analizábamos este tema, eu dicía que foi a Angela Merkel decisiva, lémbrense, e os ouvintes lembrarán, na crise tamén humanitaria, non é? Dos migrantes da Turquía entrada na Grecia, non é? Pois neste caso, máis unha vez, a Angela Merkel, a súa intervención, ten sido decisiva. Por tanto, a Europa, Angela Merkel primeiro, a Europa tamén, eu penso que demoraran, mas estiveran a altura. Isto só comezou. Isto é como un primeiro paso, non é? Ainda non sabemos, porque as imaxes que todos temos visto nas televisores son dramáticas, teñen sido dramáticas estes días. Por iso eu só penso que isto non fique só nun primeiro paso, que realmente sexa, como perguntabas,
o princípio do fim. Sim. Entretanto, e de volta aqui à pandemia, temos um anúncio de há poucos minutos na Áustria de que o país vai avançar para confinamento geral, já a partir de segunda-feira. Não foi suficiente o confinamento dos não vacinados, mas mais do que isso, a Áustria vai tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19 a partir de fevereiro. Se não estou a errar, é o primeiro país europeu e um dos poucos do mundo que avançam com esta solução de tornar obrigatória a vacina. Será o que nos espera no futuro, Olivier? É uma grande questão. Eu acho que é a questão que se coloca atualmente. Eu diria que a tendência vai ser, por um lado, castigar, entre aspas, os não vacinados e levanta, claro, questões constitucionais. Estamos a ver isto no caso da Madeira. Sim. Do outro lado, eu acho que vai ser a grande preocupação também neste momento que há. É que é evidente que os países da Europa do Sul estão a viver, e vou incluir a França nisto também, mas apesar da França ter mais casos, mas no entanto a França é poupada claramente em relação a países como a Alemanha, por exemplo. Mas os países como Portugal, Espanha e Itália, em relação aos outros países, estão numa melhor situação, como é evidente tem a ver com a taxa de vacinação. Mas há um país que levanta grandes problemas, que é a Bélgica, no caso da região de Flandres, porque a região de Flandres tem uma taxa de vacinação enorme. E há muitos casos. Ou seja, significa alguns pontos aqui importantes, que é, e é o caso de Espanha, de Portugal e Itália, isto é evidente, estamos a ver isto, que houve um relaxamento dos gestos de proteção. O problema da ventilação é gravíssimo. E a ventilação, sabemos cada vez mais, tem que haver instrumentos cada vez mais nos lugares para medir isto. E o problema é isso, é que tu podes ter uma taxa de vacinação elevada, e estamos a ver o caso da Bélgica, de Flandres neste momento, não é suficiente. Estamos a ver a limitação das vacinas. Exatamente, não é suficiente. É claro que é necessário, mas não é suficiente. Begonha, como é que vês, e voltando um pouco atrás, este novo nível em que estamos a entrar, que são as restrições e as obrigatoriedades já em países democráticos? Com muita preocupação, estava a ler as últimas informações e confirmações. A Áustria confinará a população a partir de segunda. Estamos a falar de 20 dias de confinamento, não é? E estou a ver os dados, um 66%, verdade, só de vacinados. Mas o que dizia Olivier, e mesmo assim é uma coisa que a minha irmã, que é técnica de saúde, a que trabalha mesmo nestes temas de logística e desse estado do Covid na Galiza, sempre me diz a ventilação nos locais fechados. É agora a assinatura pendente de todos os governos europeus. Como é que se controla isso? Olivier lançava essa pergunta e é fundamental. Eu, por exemplo, quando vou com a minha irmã a qualquer local fechado, tanto na Galiza como em Portugal, o primeiro que faz é ver as aparelhagens, perguntar aos donos dos restaurantes e estabelecimentos que tipo de ventilação tem. O que acontece com isto? Que as ventilações, estes sistemas de ventilação seguros nos locais fechados são muito caros. Estamos a falar, se calhar, de 15.000 euros, 10.000 euros. Portanto, eu sei que há muitos dos nossos ouvintes têm cafés, têm restaurantes e agora estarão a dizer, claro, muito bom, mas é caro, eu não posso pagar. Portanto, aqui penso que os governos também vão ter de dar ajudas ou dar algum tipo de ajuda a estes estabelecimentos, sim, porque sem dúvida é um estar problema. A ser um caminho cada vez mais frequente é que em vários países, e podemos juntar aqui, por exemplo, a Suíça, o que está a acontecer é restringir direitos fundamentais, neste caso aos não vacinados. Sí, sin dúvida. Estamos a ver na Áustria, estamos a ver o que está a acontecer e vai acontecer en moitos países. O primeiro país foi realmente a Italia, non é? Nos locais de traballo e agora está a acontecer, por exemplo, en España vamos voltar a comunidades autónomas como a Galiza, que van voltar a exigir, mas non en todos os locais. A vacinação obrigatória coloca problemas. Sí, a vacinación obrigatoria coloca problemas, mas eu acho que realmente é a única saída e a única solución, porque gosten ou non gosten algúns sectores da populación que son moito críticos con todo isto e se manifestan, que é a única saída, porque sin dúbida témonos de habituar que vamos ter de levar moitas doses de vacina, non é a terceira dose só. Vamos ter de ser vacinados continuamente até que esta pandemia non esteja totalmente controlada. Por tanto,
estamos a perder liberdades desde que começou a pandemia, mas é a única solução para mim, sem dúvida. Eu acho que neste momento é um problema grave que é um problema de comunicação por parte dos governos. Ou seja, e não estou a falar apenas do governo português, estou a falar que vai ser uma tarefa complicada para todos os governos, que é informarem bem a população. Porquê? Vou dar um exemplo concreto na tal região da Bélgica de Flandres. 70% das pessoas hospitalizadas são pessoas vacinadas. Repito, 70% das pessoas hospitalizadas são pessoas vacinadas. Se uma pessoa tem estes dados só, vai pensar o quê? Vai pensar que afinal ser vacinado de repente um perigo maior. Se toda a gente estiver vacinada, 100% dos hospitalizados serão vacinados. Bom, só que este número é normal que seja este número a partir do momento em que 95%, 90% das pessoas estão vacinadas. Claro. Portanto, mas isto é importante, porque quando tu dás só este dado, as pessoas podem achar em casa, está pronto, ser vacinado não é nada. Não. Sabemos que tu podes ser vacinado e ser hospitalizado. Sabemos isto. Claro. Agora, mas isto não deixa de ser importante. E agora, a grande questão aqui tem a ver, e sabemos agora a nova dose, o reforço da terceira dose, a Janssen também, tudo isso. A grande questão é que a comunicação vai ser também lutar contra a desconfiança das pessoas. Porque já no meu bairro, em Almada, há pessoas que estão a me dizer a mim, fogo, já chega, então vou ser picado mais uma vez. E é lá que os governos têm uma tarefa muito complicada. Sim, e depois porque a vacina realmente contra a Covid não impede a transmissão do vírus, mas o que evita são muitas hospitalizações. Então aqui temos de reforçar essa comunicação que dizia Olivier e depois nós não nos podemos relaxar. É dizer, temos de ser conscientes que quando estamos em interiores, estamos com amigos ou com familiares em interiores, estamos a correr um risco ainda que estejamos vacinados. Sim, e é verdade mesmo. É uma mensagem assim, que é importante passar e que é importante, sobretudo, que as autoridades não se cansem de passar. E, exatamente. Por vezes dá a ideia que, como dizia o Olivier, relaxam em excesso. Agora que os casos estão a subir, parece que a DGS, uma vez mais, assumiu o controle da situação. Vamos ver o que é que nos espera, mas já vamos também falar mais disso em pormenor, porque gostava ainda de trazer aqui um tema que está a dar que falar muito em Espanha, que é o novo partido, o Espanha Vaciada, esvaziada, não é, em português, que é recente, mas que nas sondagens já apresenta a possibilidade de conquistar, julgo que 15 assentos no Congresso Espanhol. O que é que isto mostra, Begonha? E também já vou querer ouvir o Olivier sobre isto. O que é que mostra? Será sinal de cansaço com os partidos tradicionais, Begonha? Sí, sin dúvida. Mas isto xa vem de há uns anos. Tudo comenzou numa provincia española que moitos dos nosos ouvintes se calhar non coñecen, que se chama Teruel. Teruel fica en Aragó, perto da Cataluña, é do interior mesmo de España, é da España vaciada, non é? Da España de pouquísima população. E nesa provincia nasceu un movimento que se chama Teruel Existe. Ese movimento teve un deputado, precisamente un deputado, un asento parlamentar no Parlamento de Madrid nas anteriores legislativas de há 2 anos. A raíz dese movimento cidadão que comenzou precisamente como protesto por estar sozinhos, por non ter ningún tipo de apoio, non é? Por parte dos gobernos, non é? Aquilo creceu e deu lugar a este movimento, que eu sei que o Olivier está moito interesado, este movimento que se está a configurar como un partido político, e é verdade que en todas as tertulias dos principais mídias españois, hoxe, por exemplo, de mañá na radio na que eu traballei tantos anos, na cadena COPE, estábase a falar precisamente disto. Por qué? Porque este movimento aglutina a persoas descontentas e non son persoas extremistas, son persoas que tanto poden ser de centro-esquerda, centro-direita, esquerda, direita, é dizer, persoas que o que queren é que as súas populações, as súas vilas, as súas rexiões sin população teñan máis axudas e viva mellor. Portanto, isto são reivindicações que estão a ter eco junto do eleitorado. Muito eco. Será a revolta do interior, Olivier? Eu acho este partido político um fenómeno fascinante, por várias razões. Primeiro, porque é o objetivo, a ideia que eles defendem, que é o despovoamento rural, e isto é uma coisa que não diz respeito apenas à Espanha, que podemos observar em vários países. Sim, temos bem o exemplo de Portugal. Claro, em Portugal. Sim, exatamente. Segundo ponto, o sistema eleitoral alucinante da Espanha, que com 1% dos votos,
Tu podes ter 15 deputados, o que não deixa de ser fascinante também, porque significa, não só em Espanha, mas vamos ver, e estamos a ver aqui em Portugal e na Alemanha também, em França, a companhia, que hoje em dia com 15 deputados não é como antigamente. Com 1% dos votos significa que tu podes entrar numa coligação. Tu podes ter um peso num governo. Isto não é uma brincadeira. Antigamente diziam, 1% dos votos, esquece. Ok, pronto, olha, o que é coitadinho. 1% dos votos em Espanha, 15 deputados, fogo, pode fazer a diferença numa coligação. Podemos ver o papel que pode ter um PAN, não chega aqui. Isto é o segundo ponto fascinante. Terceiro ponto fascinante, que é uma das ideias deste programa, que é a teoria dos 100, 30, 30, que eu acho inacreditável, que é a política dele, 100 megabytes para a internet, para o povo, para no interior, 30, que eu acho inacreditável. Uma ideia que eu pessoalmente defendo, que é o serviço público a menos de 30 minutos de cada casa, e 30 também, menos de 30 minutos, ter acesso a uma rede de transporte de alta velocidade. E isto, não sei se são de esquerda ou de direita, isto não sei, portanto, Begonha sabe melhor do que eu, a questão aqui é que eu acho que o fenómeno deste partido mostra uma certa revolta das terras interiores que há em Espanha. Sim, sim, sim. Também discussava... No, mas isto Vamos é ter como que se, avançar. Temos que avançar. Isto é como se, por exemplo, em Portugal, em Vila Real ou em Trás-os-Montes, se criar um movimento tipo Trás-os-Montes existe, não é? Estas reivindicações que são muito parecidas, por exemplo, em Trás-os-Montes, não é? De desinteresse por parte de Lisboa, pois isto em Teruel exatamente conseguiram pôr Teruel no mapa e agora Suspeito que vamos voltar a este tema em breve. Todo o interior. É interessantíssimo isto. Muito bem. Estamos no Visto Fora com Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bem, e por cá as atenções estão mesmo viradas para a reunião de logo à tarde no Infarmed. O Governo vai ouvir então os peritos antes de avançar para novas medidas para tentar travar os contágios que têm vindo a subir. O que é que esperas, Olivier, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser dito, nomeadamente por parte de responsáveis políticos, que possa vir a acontecer? Quais serão aquelas primeiras medidas que seria mais útil pôr desde já em andamento? Bem, não, mais útil, não sei. O que eu acho que vai acontecer vai ser o uso novamente da máscara da rua, não é? Que tu nunca abandonaste? Que nunca abandonei, claro. E depois o facto dos restaurantes eventualmente fecharem mais cedo. Eu acho que é uma primeira visão, um pé de cartão amarelo à população, por assim dizer. Eu espero, neste momento, que não hajam medidas mais radicais, porque Portugal tem uma taxa de vacinação elevadíssima e, claro que é um momento de casos, mas também não é uma explosão de casos. E eu acho que, neste momento, não se justificam restrições mais drásticas. Seja como for, Begonha, há quem diga que até já estamos a demorar demasiado a reagir. Eu penso que se tende a reagir, sin dúbida. Portugal se tiña aberto moito, é verdade que por enquanto non nos podemos comparar os países dos que falamos antes, a Austria, Reino Unido, Bélxica, mas sin dúbida comeza a crecer bastante e estamos ás portas do Natal. E no ano pasado, aínda que é verdade que o risco de transmissão se reduz muitísimo con a vacinação, tivemos unha experiencia horrível no Natal en Portugal e penso que os políticos, eu quero confiar, aprenderan. Portanto, penso tamén que este é o começo de un novo ciclo de reunións e de medidas para tentar travar e tentar evitar un aumento desmesurado de casos no Natal e de que acontezan moitas mortes e situações preocupantes. Portanto, vamos ver que é o que anuncian depois. Sim, o caso português, como fizemos eco aqui também, foi muito falado lá fora pelo sucesso da primeira fase da vacinação. Ainda esta semana a CBS entrevistou o vice-almirante Gouveia Melo. Notaram, entretanto, alguma alteração na forma como nos vossos países se olha para Portugal agora que os contágios estão a aumentar, Olivier, ou não? Sim, porque de facto quase caí da cadeira agora. Ouvi o nome do vice-almirante Gouveia Melo. Ai, que pena não te ver, Olivier, que pena. Queria estarias a rir agora. Mas por acaso é verdade, Begonha, quase caí da cadeira. Mas sim, os países estão, eu diria, no caso dos países francófonos, portanto, neste momento, a Suíça e a Bélgica muito mais preocupados ainda do que a França, mas todos os países olham de forma preocupada Portugal por uma razão simples. Portugal é o exemplo da vacinação na Europa, não é? E o facto do governo português anunciar hoje medidas vai fazer pensar, então, mas espera aí, os portugueses vão anunciar medidas? O que é que espera? E nós o que é que vamos ter? Não?
Porque se um país, e aliás é uma certa lógica, se um país com a taxa de vacinação começa a ficar preocupado e um governo anunciar medidas, o que é que nos espera a nós? Que temos uma taxa de vacinação inferior. Portanto, é evidente que há muitos países que vão esperar hoje com expectativa, que vão esperar com atenção, aliás, o que vai anunciar o governo português. Sim, embora o anúncio, já agora convém sublinhar, pode não ser já hoje. Hoje será a reunião no Infarmed e depois nos próximos dias possivelmente será o anúncio. Begonha, em Espanha, alguma diferença na forma como os espanhóis olham para Portugal, tendo em conta estas dificuldades mais recentes em avançar na fase de reforço da vacinação ou não? Sinceramente, eu que estou do outro lado da raia, do outro lado da fronteira, hoxe estou en Vigo, esta semana estou a traballar desde cá, posso dizer que estes días non se falou moito de Portugal en España, é verdade que o fenómeno do almirante Gouveia e Melo, o vicealmirante Gouveia e Melo, é incrível tamén en España, mas estes últimos días non se falou máis, ni menos, sí, é dizer, falouse moito menos, non está a aparecer moita información de Portugal, ni as persoas están preocupadas desde España ou en España pela situación Esperemos de Portugal. Esperemos que continue assim, seria bom sinal. Do que acontece no norte máis no centro e norte de Europa, non é? Do aumento de contagios. Estamos máis preocupados cá, os españoles están máis preocupados, lóxicamente, con o aumento de casos o que en España, o que van facer cada unha das comunidades autónomas e o tema no que se fala en todas as tertulias e reunións é que vamos facer no Natal. Vamos poder xantar coa familia, vamos ter de facer teste antes, é dizer, estáse xa a comenzar a falar sobre cancelar algún xantar de Natal, de empresa, ese tipo de coisas. É caso para dizer logo se vê, não é? Exatamente. Sendo que Portugal foi também notícia nos últimos dias por outra razão, pela lei sobre o direito a desligar, que impede os patrões, ou visa impedir os patrões de contactarem os trabalhadores fora das horas de serviço. O Financial Times e o The Guardian chegaram a dizer que o nosso país tem uma das leis mais favoráveis da Europa para os trabalhadores. Deram conta disto? Em França também foi focada esta lei que está para entrar em vigor, Olivier? Muito imenso mesmo, porque é interessante porque em França há muito mais problemas do que em Portugal em relação a esta relação patrões-trabalhadores no que diz respeito às chamadas, e falo mesmo antes da pandemia. Ou seja, por exemplo, posso dar um exemplo concreto, o marido da minha irmã é alguém que já na empresa dele, ele faz questão de desligar automaticamente, o chefe está chateado, ou seja, é algo que mexe imenso com os trabalhadores em França nisto, e é evidente que isto foi notificado. Mas o primeiro ângulo com que esta notícia foi tratada foi através de um humorista que ridicularizava, digamos assim, o diploma. A perspectiva em França também foi essa de ridicularizar ou levar a sério? Não, levar a sério, claro, levar a sério. O que é que eu acho um pouco curioso é, enfim, levaram muito a sério, e depois é o nosso papel de correspondente, é o meu papel de correspondente, dizer, tá bem, mas levantar algumas questões. O que é um caso de força maior? Porque é isto que diz a lei, em caso de força maior, tudo bem, mas o que é? Quando é que começa o caso de força maior? Depois isso se aplica como, em que situação? Portanto, isto é uma lei que é, no papel, bem bonita. Tens do próprio de nos explicar, porque a lei não é explícita. Sim, exatamente, no papel é uma lei bem bonita, e não sei se vai ser uma lei realmente eficaz. Begonha? Sí, España publicouse en algúns lados e noticiouse, tamén non foi un exagero, como dicía, mas sí que se tratou con curiosidade. Normalmente este tipo de temas que teña a ver con Portugal, co país de ao lado, sempre se ven con curiosidade, non é? Coa comparativa. E é verdade que en España, e eu acho que con certa invexa, non é? Porque en España non temos unha legislación así, e acho que moitos traballadores, e eu coas persoas, cos amigos que falei cá en España, achan que isto é fantástico, non é? Porque está nova lei en Portugal, porque realmente estamos todos ainda non entrou en vigor, totalmente, convén dizer isto. Sí, mas o feito de que estes esta lei sobre a mesa é moito interesante e está a ser visto con invexa en España, porque ou desde España, porque en España temos de estar, realmente estamos ligados a todas horas, e é verdade que somos un país latino, podemos ser ligados a cualquier hora, nos poden pedir cualquier tipo de traballo a cualquier hora. É verdade, e isto é algo moito habitual na empresa privada. E ligaram a esta polémica dos últimos dias sobre a deputada do PAN, Inês Sousa Real, ou não? Enfim, aquela questão da produção de frutos vermelhos que a deputada tem ou tinha e que levou a muitas críticas, nomeadamente por parte da Confederação dos Agricultores, uma vez que o PAN tem lutado
lutado contra a agricultura intensiva. Inês Sousa Real é acusada de fazer o mesmo na sua vida privada. Não sei se já sabem a diferença entre uma estufa e um túnel. Se é que há, Olivier, como é que tens acompanhado isto? Já sei a diferença, porque tu mostraste, outro dia falávamos disso na redação, a fotografia de uma estufa e de um túnel, portanto já sei. Agora a questão aqui... Podes-me explicar? Podes-me explicar a diferença? Depois eu explico, fora do ar. Tá bem. Agora, o caso da Inês Sousa Real faz lembrar um pouco o caso do Robles, do Bloco de Esquerda, e o caso do Podemos em Espanha, com a tal piscina. Eu diria, apesar no caso da Inês Sousa Real, ainda não está provado que ela é culpada. Portanto, eu vou colocar aqui o ponto de interrogação. No caso da Inês Sousa Real, não gosto de condenar alguém sem tudo isto. O que é que eu acho, no entanto, é que não está claro, não está nada claro. Mesmo a questão a defesa dela, porque claro que a transparência, o que é que eu acho, nota aqui neste caso, o que me choca não é tanto a questão, porque claro, iria me chocar imenso se for verdade tudo o que foi contado. O que não entendo muito bem é a defesa dela, ou seja, não entendo muito bem porque é que ela não vai responder A, B, C e D, dizendo que tudo isto é mentira por tal razão e tal razão. Sim, Begonha, não sei se aí em Vigo recebeste ecos desta polémica. Eu recebi porque eu vejo a informação diária, não? Estou todo dia ligada e tudo o que tem a ver com Portugal, e meu, no sentido de que estou todo dia informada. Sim. Mas sim, realmente parece-me que ainda falta por esclarecer algumas coisas. Eu sinceramente por isso perguntava, não sei a tal diferença entre as estufas e os túneis. Falas depois com a Olivier então. Mas por isso, claro, ela defende uma série de coisas e é normal que agora fique sobre este foco de suspeita informativa, não é? Se realmente é culpada ou não. Mas acho que veremos nos próximos Digam-me dias. só ainda o que é que acharam do fiasco da seleção portuguesa, que vai ter de ir a um play-off para tentar ainda apurar-se para o Mundial. Não sei se viste o jogo, Olivier, presumo que sim. Claro. O que é que achaste e quais são, na tua perspectiva, as nossas reais possibilidades agora? Tenho muito receio, muito medo por causa do sistema, não é? Do play-off que é complicado. No sistema do play-off, são 2 jogos e não há tal segunda mão. Não sei, cheira muito mal. E podem cair-nos em sorte, apesar de tudo, alguns tubarões como Itália, não é? Tenho um medo enorme, exatamente. Enfim. Begonha? Eu acompanhei os 2 xogos das miñas selecções, o xogo da seleção espanhola Jogas e em o dois da campos. portuguesa. Xogaran ao mesmo día, non é? Entón fiquei triste por Portugal, como sempre fico cando perde Portugal, salvo cando perde con España, que tan, claro, fico contente por España, mas neste caso fiquei moito contente por España, non é? Pelo xogo que fez España e pelo Morata, pelo golo do Morata. Vamos esperar que fiques também contente com Portugal no play-off. Mas vamos ver, ainda falta o play-off e a ver que é o que acontece com Portugal. Muito bem, está na altura da Begonha e do Olivier nos surpreenderem com o grande conhecimento que têm da língua portuguesa. É o inimitável Índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. Acabámos então de falar de futebol e das dificuldades da seleção portuguesa em qualificar-se para o Campeonato do Mundo. Vamos ter de jogar o play-off para chegar ao Qatar. Begonha e Olivier, acham que vamos passar com uma perna às costas? Na boa. Perna nas costas com facilidade. Begonha e a Begonha. Eu penso que não. Eu penso que com a perna nas costas será com dificuldade. Passar, mas com dificuldade, porque uma perna nas costas é que fazer yoga. Não é? Eu que tenho feito muito yoga. Percebo a lógica. Cada um falará por si, não é? Exatamente. Então será a resposta. Ora bem, quem consegue andar com uma perna às costas é porque é fácil andar só com uma perna, não é? Portanto, quer dizer muita facilidade. Até com uma perna às costas. Até com uma perna às costas. Eu ganhei então. Ganhaste, É Olivier. a primeira vez desde há um ano, talvez, mais ou menos. Desde há 2 anos. Olha, Muitos parabéns. Ou se tocava, Fogo. ou se calhava já. Caramba. Finalmente. Índice de Tugalidade. Tugalidade. Só ganhaste porque aqui no texto diz índice de tigalidade. Bom. Ora bem, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Claro, vamos começar por ti, Begonha, o negativo. Pois o negativo ten a ver con as 19 vítimas mortais por violencia doméstica e maltrato en Portugal. Acho que a Renascença se vai adherir a unha campaña que se vai facer en Portugal, que en España se faz há moito tempo. Temos de concienciar a população e as novas camadas do importante que é o respeito pelo outro, non é? E depois tamén os 2 meses do vulcão da Palma, do vulcão na miña querida Illa Bonita, Illa das Canárias da Faz Palma. hoje 2 meses.
Hoxe faz 2 meses 7.000 persoas que perderan, damnificados, que perderan as súas casas. Estamos a falar dunha tragedia para todas estas persoas economicamente, tamén anímicamente, e non sei, aínda estes días de chuva tan terríveis tamén aínda foran piores, non é? E não se sabe quanto mais tempo terão de ficar naquelas circunstâncias, não é? Famílias inteiras em tendas e relotes. Exactamente, totalmente, sin casas, perderan todo. Portanto, é um tema que a mim me toca muito de perto e solidariedade. Toca-nos a todos, toca-nos a todos, de resto. O teu negativo, Olivier? O meu negativo tem a ver com os índices de leitura em Portugal. Fiz um trabalho recentemente sobre isto e é cada vez mais grave. Portugal, na cauda da Europa, por acaso, eu já não vejo ninguém ler, sou honesto, eu acho que até os números mentem. Eu coloco em causa os números que considero uma mentira. Não vejo ninguém neste momento em Portugal nos transportes. A não ser mensagens de telemóvel. Exatamente. Na praia. Nos cafés. É algo de dramático. E não falo apenas da nossa geração, mas, sobretudo, dos mais jovens. O governo quer fechar os olhos perante uma questão, um drama cultural, na minha opinião. Mas sentes que é um fenómeno mais grave em Portugal que noutros países? Não, claro que é mais grave. Não, mas os números mostram isso. Portanto, os índices de leitura, podemos falar num outro dia disto, com mais calma, mas é um negativo da semana. É um fenómeno. Aliás, existem países onde os livros, houve aumento de vendas de livros desde a pandemia. Em Portugal, os números estão a cair, e até vou mais longe do que isso. Eu acho que os números não refletem a realidade que é quase, hoje em dia, quase ninguém lê em Portugal, infelizmente, na minha opinião. É verdade. Vamos então ao positivo, Begonha. Pois o positivo, xa que estou en Vigo, chámase Luces de Natal. Saben que en Vigo temos a iluminação de Natal máis potente de toda a zona norte de Portugal. Vê lá se isso é bom para o ambiente. Nem pode, não, luces LEDs, bom. totalmente amigas do ambiente. O presidente da Câmara, Abel Caballero, nem podem imaginar o que tem montado cá. Inauguram-se neste sábado, os hotéis estão cheios totalmente, os aviões não há aviões, os comboios está tudo reservado para os próximos fins de semana, porque é um autêntico espetáculo. Já agora dizer que em Lisboa também hoje vai ser acionado o botão das luzes de Natal. Portanto, un día antes do que en Vigo, en Lisboa. Portanto, estamos xa quase no Natal e acho que todos estamos xa a desexar, pelo menos con un bocado de esperanza, ter o mellor Natal possível. Normal, pelo menos, não é? Dentro da normalidade. Eu hoje até vou caminhar mais tarde para conseguir ver já as luzes de Natal acesas na Baixa. Ora bem, o teu positivo, Olivier. O meu positivo da semana tem a ver com o uso que eu acho extraordinário em Portugal da frase ir para, ou vou para. Um exemplo, quando eu cheguei a Portugal... Vou para. Peço desculpa. Quando me ensinaram em Portugal, je vais à l'église, Olivier, porque je me dou Renascença, je vais à l'église, vou para a igreja, certo? Ou vou à igreja. Vou à igreja, exatamente. Bom. E o que é que eu adoro é quando estás num restaurante em Portugal, primeira vez que eu comecei a aprender português. Muito rápido. A pessoa dizia, bom, eu vou para a feijoada. Vou para a feijoada. Então vou para a feijoada. Mas onde é que está? Onde é que está? O que é feijoada? Uma aldeia? Exatamente. Eu não sabia o que é. E algo extraordinário na língua portuguesa. Eu vou para o leitão, vou para a feijoada, vou para a maçada, uma espécie de opção. Vou escolher. E lá está esta expressão genial. Eu vou para. E não é um sítio, mas um prato. Espetáculo. Olha, agora digo para ires para fora porque temos que terminar. Pode ficar comigo, obviamente. É o final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que os seus comentários e sugestões podem ser enviados para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado. Vais parar para o fim de semana? Vais parar? Não, eu agora... Para. Eu vou falar ao país. Ok. Bom fim de semana, muito obrigado. Bom fim de semana.